Olá, olá! E vamos nós para mais um vídeo super expansivo para a gente refletir bastante. E o nosso tema de hoje é o que de verdade aprisiona os nossos relacionamentos. Mas antes disso, eu peço que você curta o nosso canal, Escola Energia, acione o sininho para ficar por dentro das novidades, compartilhe os nossos vídeos, se é uma contribuição para você, pode ser para outras pessoas também, tá bom? Gratidão! E vamos lá! O que será que você acha que é uma verdadeira prisão que nós construímos nos nossos relacionamentos? E quando eu falo relacionamentos aqui, eu estou falando em qualquer tipo de relacionamento. Pode ser amoroso, pode ser de trabalho, pode ser familiar, enfim, não importa, tá? Amigos, colegas, qualquer forma de relacionamento, porque o homem está o tempo inteiro se relacionando com outras pessoas. É algo que é nato nosso, é uma necessidade que nós temos, essa interação, relacionar-se, comunicar-se um com o outro. E esse momento de quarentena nos faz refletir, né, o quanto esse outro faz falta na nossa vida. Mas é o momento da gente realmente olhar para dentro, olhar para a gente, contemplar esse silêncio, para que a gente comece a perceber e distinguir a nossa voz dessas outras pessoas que interagem com a gente, para que a gente comece a reconectar-se com a gente mesmo, que é aí a essência de tudo, né? Como que a gente vai se alinhar? Como que a gente vai estar no nosso caminho, no nosso propósito? Se alinhando com essa voz que somos nós, né? A nossa essência, o nosso eu superior, a nossa consciência maior. É a gente estar alinhado com essa voz, tá? Bom, mas então o que aprisiona? O que aprisiona os nossos relacionamentos? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nessa interação entre homem e homem, né, entre as pessoas, o que permite que essa interação aconteça? A nossa comunicação. E a comunicação é algo tão grandioso, é algo tão importante, e a gente dá tão pouco valor a isso, a gente nem para pensar e refletir sobre o poder da comunicação. A gente simplesmente levanta para mais um dia, sai, fala tudo que quer falar, não pensa para falar e tá tudo certo, né? Só que hoje eu venho convidar você a refletir sobre a comunicação. A comunicação, ela pode ser tanto assim, né? A gente pode tanto ser verbal, oral, as palavras faladas. Ela pode ser somente gestos, podem ser por meio de imagens, sons. Mas o que a gente tem que entender é que acima disso tudo, existe um nível de comunicação primordial em tudo, que é o nível da energia. A energia também comunica algo. E quando você se aproxima de alguém para você falar com uma pessoa, tá? Você vai lá, fala, e essa pessoa vem e fala com você também, e parece que você percebe assim, parece que o que essa pessoa está falando para mim tem uma coisa estranha, que tá me soando como uma mentira. Mas eu não tenho como provar isso, mas para mim me parece uma mentira. Será que aqui nesse ponto você não tá pegando a energia dessa pessoa? Porque o que ela está falando não está em ressonância com a energia dela. Ela está contando uma mentira. Então o que está acontecendo aqui? Por que você ficou desse jeito? Porque você percebeu a energia, que é o primeiro nível de comunicação. Então, só de a gente se aproximar de alguém, a gente já tem ali uma comunicação, uma interação em nível energético e que na maior parte das vezes a gente não tem consciência dessa comunicação. A ideia é que a gente possa ao longo do tempo começar a tornar-se consciente dessa comunicação puramente energética para que a gente harmonize os nossos relacionamentos com as outras pessoas e o relacionamento com a gente mesmo. Porque a gente tem aí vários níveis de consciência ou corpos, como vocês queiram chamar, e muitas vezes a gente não consegue distinguir, né, lá o nosso corpo mental falando com a gente, a nossa mente, o nosso corpo físico, as nossas emoções, a nossa energia, e aquilo vira toda uma bagunça de vozes na sua mente, que você diz assim, a minha mente é tagarela, esses pensamentos não param, mas a gente não para ouvir a nossa própria comunicação. Então a comunicação, ela é algo muito importante, é o ponto-chave se a gente quer aí saúde, harmonia, alinhamento, prosperidade. Estar consciente, né, dessa importância da comunicação na nossa vida é um grande passo para a gente ter esse sucesso, para a gente ter essa saúde, para a gente ter essa prosperidade. Tá, então é a comunicação que nos aprisiona? Sim, mas acontece que, olha, eu vou usar a palavra aqui então, julgamento. Julgamento é algo que aprisiona os relacionamentos e o julgamento ele se dá
Por meio da comunicação, tá? Então, o julgamento cria verdadeiras prisões, sabe? Te coloca as pessoas dentro daquelas caixinhas, daquele quadradinho, e as pessoas não conseguem sair do lugar. O julgamento levanta verdadeiros muros gigantescos de lamentações, as barreiras, né? Eu sou facilitadora de barras de Axis, e sobre julgamento, o Axis diz que é o maior mal, a maior maldade que o homem pode fazer na face do planeta Terra é fazer julgamentos. E que para isso a gente tem que entender que tudo é apenas um interessante ponto de vista, mas ser essa energia do interessante ponto de vista. O que eu tenho visto é as pessoas usarem o interessante ponto de vista para criar ainda mais julgamento. E aí eu comecei a perceber e a usar isso no meu dia a dia bastante, mas eu percebi que tinha alguma coisa a mais e eu fiquei perguntando: o que mais tem aqui? O que mais tem aqui? O que mais eu tenho que fazer? Que outra consciência eu preciso perceber aqui? Porque não é só o interessante ponto de vista, tem mais alguma coisa aqui para eu perceber. E eu fiz muitas vezes essas perguntas em muitas situações, tá? Não é de hoje. E então essa situação, em determinado momento, ficou clara para mim e eu percebi. O que eu percebi? Que o julgamento nada mais é do que alguém querendo controlar você, ou você querendo controlar alguém. Nossa, mas que forte, que pesado isso. Sim, essa necessidade de querer controlar as coisas, absurda, é o que nos impulsiona para fazer o julgamento. Então, assim, vou contar uma situação para vocês, mas não vou citar nomes. Então, eu estava ali aprendendo a fazer determinada atividade e a pessoa que estava me ensinando disse assim: você tem que chegar nesse resultado, você tem que fazer isso. E aí então eu comecei a fazer do meu jeito e aquilo começou a ser tão legal, começou a fluir, eu comecei a chegar naquele resultado com rapidez. Só que então a pessoa disse pra mim assim: não, você não pode fazer assim, você tem que fazer assim, desse jeito que eu quero que você faça, porque assim tá errado. Só que quando você olha o que ele queria, o que queria ser criado ali e o que eu estava fazendo era a mesma coisa. O caminho era diferente, porque, por exemplo, para mim seria muito difícil escrever com a mão esquerda e eu escrevo com a mão direita. Então, como que seria, né? Não, mas você tem que escrever com a mão esquerda. É só um exemplo, tá, gente? Então, eu fiz o que tinha que ser feito de uma maneira que, para mim, era altamente eficiente. E a pessoa veio julgando, dizendo que o jeito que eu estava fazendo era errado. Que, na verdade, eu tinha que fazer assim, assim, assim. Um jeito que eu não conseguia produzir. Um jeito que não fluía, tá? E aí eu comecei, então, quando veio essa consciência de que julgar é também o que está por trás do julgar é você querer controlar, me veio essa memória. E aí eu comecei a perceber justamente isso, o que estava acontecendo naquele momento. Eu estava produzindo tanto e tão bem, e a pessoa estava querendo o quê? Me controlar. Controlar, porque se eu continuasse daquele jeito ia ser algo muito grandioso, de repente eu podia estar criando ali uma nova maneira de criar aquela coisa. E isso é muito grandioso. Então, o que acontece? A pessoa quer controlar. Ela vem e diz pra você: você está errado. Ou o jeito que você faz é errado. Ou o jeito que você não dá certo. E aí a gente entra nos julgamentos. E aí o que acontece? Ah, se você não fizer desse jeito, vou contar pro chefe e você vai ser despedida. Ah, se você não fizer desse jeito, você vai ser punida, né? Então, o que acontece? Aí, quando naquela época eu não tinha essa consciência, esse perceber, essa percepção, aí a gente cai nessas tramas, nessas verdadeiras tramas, desses julgamentos dessas pessoas. E aí você faz o quê? Você abre mão daquilo que estava fluindo para você, trazendo resultado para você fazer do outro jeito, para que você possa agradar alguém, para você ser recompensado. E aí você entra, né? Não, então desse meu jeito é errado, o jeito que eu faço não dá certo. E aí você entra nessa bola de neve. Eu tô dando um exemplo aqui ridículo, mas isso acontece o tempo inteiro na nossa vida. Comece a perceber o quanto nós somos julgados o tempo inteiro. E comece a perceber o quanto desses julgamentos tem essa energia do controle. Como assim do controle? As pessoas querem que você seja como elas querem que você seja. E você quer que as pessoas sejam do jeito que você quer que elas sejam.
Eu estou buscando a cada dia sair desse julgamento. Ok, querem me julgar, tudo bem, mas eu venho trazendo essa consciência de quem está me julgando, o que está querendo controlar aqui em mim, o que eu estou fazendo que está despertando essa necessidade da outra pessoa me controlar. Então eu começo a fazer toda uma conversa comigo mesmo, com os meus níveis de consciência, para trazer isso à tona, para eu não entrar nesse julgamento. Porque se a gente não tem essa consciência, é muito fácil a gente entrar no julgamento dos outros, e quando a gente percebe, se é que a gente percebe, a gente já está vivendo uma vida para agradar os outros, uma vida para preencher a expectativa dos outros, porque se a gente não agradar, a gente vai ser rejeitado. E se a gente for rejeitado, a gente não vai ser aceito pelo nosso grupo, sei lá, familiar, de amigos, de trabalho, não importa. Então, quando a gente se percebe, quando e se percebe, né? A gente não sabe, às vezes tem pessoas que vivem a vida inteira sem perceber isso. E aí chega lá no fim da vida e fala, nossa, eu não vivi tudo que eu queria ter vivido, muitas coisas que eu queria ter feito eu não fiz, né? Aqueles remorsos todos. Porque passou a vida inteira só cumprindo expectativas de outras pessoas, só validando o julgamento de outras pessoas. Então, o que aprisiona os relacionamentos? O bendito julgamento. E o que tem por trás disso? Controlar as pessoas, querer mudar as pessoas, ao ponto de querer saber o que a gente está pensando, querer saber o que a gente está sentindo, querendo saber o que a gente está achando de alguma coisa, né? Então, é algo muito forte, é algo muito importante para a gente deixar passar despercebido. Então, quando a gente está em julgamento, quando a gente está julgando alguém, e a gente não precisa necessariamente falar, pode ser uma comunicação no nível de energia, tá? Ou no nível de pensamento, você olha para alguém e fala, aquela pessoa é incapaz de fazer isso, porque ela nunca conseguiu fazer nada certo mesmo, essa pessoa não vai dar certo na vida mesmo, enfim, você está no julgamento em relação àquela pessoa. O que acontece com você? Você começa a criar um grande emaranhado ao seu redor que te desconecta da fonte inesgotável de energia, da fonte, né, da sua própria essência. Você se desconecta, você se emaranha todo. E se a pessoa entra nessa energia com você para validar isso que você está falando e julgando, esse emaranhado se estende até ela. E aí, além de você se desconectar, você também ajuda a pessoa a se desconectar também, tá? E aí, o que vai acontecer com isso tudo? Você não vai permitir que as pessoas vivam o que elas precisam viver. Você não permite que as pessoas vivam o que elas estão escolhendo viver. Você está tirando algo que é grandioso a todo ser humano, a própria liberdade, ao livre-arbítrio, né? Então, quando você está querendo controlar os resultados de alguma pessoa, ou o que vai acontecer, definir o que vai acontecer na vida de uma pessoa, se ela vai conseguir ou não, se ela vai dar certo ou não, o que está acontecendo aí? Você está desconectando ela, tá? E se ela entra nessa energia, ela para validar você, é lógico que ela escolhe entrar nessa energia, tá? Mas você ajuda a criar essa realidade de escassez e desconexão na vida dela. Então veja, como seria se nós pudéssemos ser a partir de agora autorresponsáveis por toda a nossa energia, por todos os nossos pensamentos, por todas as nossas ações, por todas as nossas palavras? Como seria a gente refletir cada pensamento, perguntar para nós mesmos, escuta, esse pensamento aqui ele vai ajudar aí a expandir e criar prosperidade e saúde na minha vida e na das pessoas, ou ele vai só limitar? Porque se ele vai só limitar, eu não escolho mais isso. Sabe, a gente começar a ter esse nível de comunicação com a gente antes da gente sair espirrando essa energia, essa comunicação nas outras pessoas. Então esse momento ele é muito interessante, muito importante para a gente contemplar esse silêncio, ou seja, estarmos na nossa própria presença, para a gente começar a distinguir aquilo que é nosso daquilo que são as vozes de tantas e tantas pessoas que julgaram a gente, e o que a gente pode estar na nossa vida hoje validando esse julgamento dessas outras pessoas. O que você está vivendo hoje na sua vida que de repente não foi uma escolha consciente sua, mas foi uma tentativa de validar o que alguém falou algo sobre você. Essa pessoa aí não é para estudo não sabe estudar, é fracassado, não aprende, não vai dar certo na vida.
né? Ah, essa pessoa aí não vai conseguir dinheiro não. Ih, imagina, isso aí vai ser pobre para sempre. Então, quantas e quantas coisas nós estamos criando na nossa realidade hoje só para validar algo que alguém falou sobre nós em algum momento? O que você tem de tão grandioso que naquele momento em que você está acessando essa grandiosidade, alguém quer te controlar para que você não acesse, né? E esse alguém quer te controlar para que você não acesse, de repente, é para a gente refletir, eu não estou definindo nada, é para você refletir se isso é uma verdade para você. De repente, é uma própria autossabotagem sua, do seu ego, ele entra em ação, ele cria essas situações, né, essas pessoas, enfim, para que você verdadeiramente não acesse aquilo que você é. Então, como seria para nós aproveitarmos essa quarentena para a gente meditar, para a gente entrar dentro de nós, para a gente começar a perceber as nossas vozes, os nossos níveis de consciência, os nossos corpos, começar a alinhar tudo isso, começar a estar mais aterrado com os pés no chão, mas não desconectar-se dessa fonte inesgotável, né? Essa conexão, somos uma belíssima ponte entre Mãe Terra e Pai Céu. Como que a gente pode estar mais presente nisso tudo, percebendo tudo isso, sabe? Parando de gerar expectativas, porque quando a gente gera expectativa, a gente quer que a pessoa seja de um jeito, aí ela não é, aí a gente quer forçar, aí a gente entra no controle e no julgamento, né? Então, como que a gente pode ser disso tudo? Estando mais presente e começar a fazer essa análise hoje na sua vida. As pessoas com quem você convive. A gente tem dois tipos de pessoas aí que gostam de você e torcem por você. Então, tem as pessoas que gostam de você, torcem por você e elevam sua frequência. Tem as pessoas que gostam de você, torcem por você, mas são pessimistas. E só às vezes a simples presença delas com a comunicação energética já te coloca lá para baixo. Né? É claro que se isso acontece é porque a gente está permitindo em algum nível. Então, esse é o momento da gente realmente se afastar disso tudo e começar a perceber. E a escolher pessoas, escolher grupos para a gente criar, né, uma verdadeira egrégora. Em física quântica chama-se campo unificado, onde todas as pessoas vibram ali numa mesma frequência, com o mesmo objetivo, que é expandir, elevar-se. E isso cria uma força. Então comece a analisar, sabe, cada situação na sua vida e se pergunte: eu estou sendo feliz aqui? Eu sou feliz aqui? Eu sou feliz nesse grupo? Eu sou feliz? E comece a se perguntar e comece a perceber. E se em algum momento você não estiver sendo feliz, comece a perguntar: o que está acontecendo aqui? Ah, você percebeu um julgamento de alguém? Pergunte-se. Pergunte para você. Essa pessoa que está me julgando, ela está querendo me controlar em algum nível? Ela está com essa necessidade de controlar? Ela está gerando expectativas sobre mim? Em algum momento eu demonstrei algo que pudesse criar essas expectativas na pessoa? E aí você vai começar uma série de diálogo, né? Você com seus níveis de consciência, para começar a trazer luz nessa situação e consciência para você sair disso, tá? Sim, entender que tudo também é um interessante ponto de vista que a pessoa tem de achar que pode controlar você, de achar que pode criar expectativas, de achar que você é errado, de achar que a maneira que você faz é errada. Tudo isso é muito interessante, sim, e é da pessoa, não pegue pra você, tá tudo certo. Mas vai além nisso, faz esse diálogo, sabe? Não use esse interessante ponto de vista só para alfinetar e querer criar aí mais e mais separação e julgamento. Né? Porque como se diz lá, consciência é você estar presente, consciência é você incluir tudo, não exclui nada. Então comece a perceber essas situações da sua vida e comece a fazer esse diálogo, trava esse diálogo mesmo, sabe? Se chame para consciência, traga a sua presença aqui, esteja presente em cada coisa que está acontecendo na sua vida e comece a perceber. E comece a perceber onde você está se julgando, onde você está querendo se parar, onde você está querendo controlar o outro, onde você está gerando expectativas em relação ao outro. Porque como seria
como seria os nossos relacionamentos se nós tivéssemos mais consciência, estivéssemos mais presentes e estivéssemos livres de julgamento. Quando a gente está nesse nível, a gente permite que as pessoas sejam o que elas são. A gente é o que a gente é. Né? E tudo tem a ver também com o autorrespeito, da gente se permitir ser o que nós somos. A gente acolher isso. E ninguém precisa te aceitar. É você que tem que se aceitar. Você não precisa agradar ninguém. Agrade você mesmo. Poxa, faz pra você, por você. Você não vai fazer nada pra ninguém. E aquilo que você está fazendo pra você é tão grandioso que aquilo vai transbordar. E aquilo vai refletir e vai, né, se expandir por todas as pessoas que também estão buscando fazer por elas mesmas. E você vai ser uma inspiração e um convite para que elas façam isso nelas mesmas. E não a gente mais ficar impondo, controlando, dizendo como tem que ser, como que não tem que ser. Ficar julgando, sabe? Gerando expectativa, criando ilusões. E aqui entra mais uma vez a comunicação. Quantas vezes a nossa comunicação não está sendo clara, não está sendo eficiente e permite que a pessoa crie, né, ilusões sobre aquilo que você falou, que crie uma imagem de você que não é verdadeira. É claro que nós vamos pensar nas palavras que vamos dizer, mas é 1000 vezes melhor a gente ser verdadeiros e não mentirosos, para que a gente possa começar a criar e embasar a nossa existência nessa energia, ancorar essa energia daquilo que nós somos de verdade. A gente não precisa ir muito longe para perceber o quanto o de julgamento no nosso dia a dia, né? O julgamento está assim no nosso dia a dia o tempo inteiro em tudo. Porque veja, existe uma indústria de moda que diz como você tem que se vestir. Existe uma indústria de alimentos que diz como você tem que se alimentar. Enfim, não vou entrar em todas as áreas aqui, tá? Mas comece a perceber até o jeito de você se vestir. E se você se vestir diferente, as pessoas vão olhar pra você, vão julgar você, vão falar de você. E aí, se você não tem essa consciência, você vai acabar não permitindo-se ser o que você é, usar o que você gosta de usar, e você acaba se moldando, se privando, se mutilando verdadeiramente. Não vou ser eu, vou ser o que as pessoas querem que eu seja. Pronto. Aí você mergulha num caminho de doença, de escassez, de tristeza, de depressão, tá? Isso sem contar que você perde vitalidade também. Você perde aí, sem brincadeira, 1/3 de vitalidade quando você entrega o seu poder. Você deixa de ser o que você é, tá? Então, o nosso vídeo de hoje é um convite pra gente começar a estar mais consciente e presente nos nossos relacionamentos, na nossa energia comunicativa. O que a gente está querendo comunicar? Ser verdadeiro. Um amigo ligou, falou, olha, tô querendo ir aí ver você, quero ir na tua casa, e você não tá afim. Fala, olha, não tô afim, hoje não. É melhor do que você inventar uma mentira. Sabe o que é? Acho que hoje eu tenho que sair, tenho que fazer uma tarefa, hoje não vai dar. Não, seja verdadeiro. Se a pessoa for verdadeiramente sua amiga, ela vai entender que naquele momento você quer ficar sozinho, que hoje não dá. Então, quantas mentiras a gente conta para as outras pessoas e pra gente mesmo, às vezes, só pra gente agradar, só pra gente ser aceito, ou pra gente ser o coitadinho, a vitimazinha, entende? Então, sair desses espaços, se empoderar e começar a perceber. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos entrar no silêncio, vamos reconhecer essas vozes, vamos alinhar tudo isso, tá? Vamos limpar tudo isso que não é nosso, que a gente está validando como nosso, criando na nossa realidade, né? Esses julgamentos dessas outras pessoas. E se as pessoas vierem te julgar, ok, tá tudo bem, tá tudo certo, você não precisa comprar isso delas, você não precisa validar isso. Se só no momento você tiver essa consciência de que o que a pessoa está fazendo é um problema dela, não é seu, você já tendo essa consciência, você já não valida na tua vida, tá? E nesses momentos, começar a fazer aquele diálogo, né? Enquanto a pessoa tá falando lá, o que você faz? Ok, é só interessante o ponto de vista dela. Será que ela tá querendo controlar alguma coisa aqui? O que é? Que expectativa será que eu posso ter gerado nessa pessoa? Que expectativa será que eu não correspondi que tá gerando essa imagem nela? Sabe, não nesse sentido de você ter que fazer alguma coisa, mas só para você ir ganhando consciência, ganhando consciência, ganhando consciência. E também todas as vezes que você se pegar tentado a criar julgamento, né, em relação a outra pessoa,
Lembre-se também disso em você. Opa, peraí, o que eu tô querendo controlar nessa pessoa? Por que eu não tô permitindo que essa pessoa seja livre e expresse o que ela é? Por que o meu jeito é o jeito certo? Sendo que a física quântica mostra para nós que existem bilhões de perspectivas, bilhões de pontos de vista sobre uma única coisa. Por que o meu é certo? Não existe esse certo absoluto. Isso não existe. O certo e errado é apenas uma criação da nossa mente, tá? Yogi Bhajan, que foi um grande mestre de Kundalini Yoga, ele diz que a nossa mente negativa e positiva lá, ela fica brincando com a gente, alterando e criando essas dualidades, certo e errado, né? Então, como seria a gente sair disso? Porque na verdade não existe certo, não existe errado. O que cria essa dualidade é essas mentes nossas, esses níveis mentais nossos. E a gente pode sair disso tudo, basta a gente trazer consciência para isso tudo. Existem inúmeras práticas simples que a gente pode fazer para sair dessas mentes. Meditação, pranayamas, yoga, outros exercícios e processos verbais, tá? Então, esse é meu convite de hoje para a gente refletir. Comece a perceber onde você não está sendo feliz. Comece a perceber onde o julgamento está presente na sua vida. Aí você pode virar e falar assim: ah, mas eu falei isso para a pessoa porque eu queria ajudar. Veja, isso não é ajuda, sabe? Quando você quer de verdade ajudar uma pessoa, ajude ela a se ajudar. É aquela velha história de ensinar a pescar, né? O caminho para aquela pessoa se empoderar seria a gente mostrar a ela como ela mesma se ajudar. Empoderar ela é mostrar e conectar ela com o poder que ela já tem. Só que por algum motivo ela se desconectou disso. Essa é a verdadeira ajuda. E eu gosto de nem usar a palavra ajuda, eu gosto de usar a palavra contribuição. Como a gente pode ser contribuição nesses casos para essas pessoas? Ao invés da gente simplesmente ir lá, é claro, tem situações, né, que não tem como ali, a gente tem que atender o físico primeiro. Ok, fui lá, dei um prato de comida para uma pessoa que estava morrendo de fome. E como que eu posso ser contribuição para que ela nunca mais passe por isso? Então a gente pode ir fazendo essas perguntas, sabe? A gente pode ser grandes contribuições em momentos em que a humanidade precisa. E esse é um momento. Que contribuição nós podemos ser para elevar a frequência do nosso planeta? Ao invés de ficar publicando que o homem é o câncer do planeta, que o homem é o grande mal, que, nossa, o homem fez muita maldade e que o planeta agora está perdido. Veja, se a gente entrar nessa vibe, a gente vai validar tudo isso. Então é isso. Pra gente terminar, nós vamos fechar os nossos olhos agora. Podem fechar os olhos. Ótimo. Coloquem na sua frente o porcentômetro, tá? O porcentômetro é como se fosse uma fita métrica de 0 a 100, bem grande na sua frente. E do ladinho direito, assim, tem aquele símbolo da porcentagem. Eu vou fazer algumas perguntas agora e você vai responder em voz alta para você mesmo o número que primeiro vier à sua mente, tá? Se demorar essa resposta a vir, aí não vale, porque é a mente brincando com você. É uma resposta instantânea. Então vamos lá, vamos começar. Feche seus olhos, respire bem profundo, relaxe o seu corpo, entre em comunhão e conexão com o seu corpo. Ótimo. Olhe para a tua vida hoje. Hoje. Quantos por cento da vida que você está vivendo é para validar julgamento de outras pessoas? Quantos por cento? Quantos por cento da sua vida hoje você deixaria de viver e fazer se dinheiro não fosse mais um problema na sua vida? Quantos por cento de você se preocupa com o que os outros pensam e falam sobre você? Quantos por cento? Quantos por cento de você, do seu comportamento, daquilo que você se apresenta, é para agradar outras pessoas?
Quantos por cento de tudo que você é e de tudo que você faz tem o objetivo de ser aceito? Quantos por cento de você quer controlar o resultado de todas as coisas e todas as pessoas que vivem com você? Quantos por cento você é feliz hoje? Ótimo, muito bem. Pode abrir seus olhos. Então é isso, meus queridos. Gratidão por ficar até aqui, até o finalzinho do nosso vídeo. Vocês podem acessar o link que eu tô deixando aqui no nosso vídeo para você saber mais sobre isso. São técnicas poderosas que a gente pode fazer rapidamente no nosso dia a dia para se libertar disso tudo. O que eu posso deixar de antemão para vocês aqui é: meditem, converse com vocês mesmos. Aqui no nosso canal, vou deixar aqui também, tem um link de uma meditação de alinhamento. Quando a gente alinha os nossos chakras, a gente alinha todos os níveis de nossa consciência. E se a gente faz isso todos os dias, adivinhe só o resultado disso tudo? Mais consciência, mais presença, menos julgamento, menos controle, menos expectativas. Tudo bem? Menos ilusões, mais felicidade, mais alegria, mais saúde. Não tem outro caminho, a gente tem que praticar aquilo que funciona para nós. O que funciona para você criar uma vida aí dos seus sonhos? Você tem que praticar. Às vezes as pessoas vêm e falam para mim: eu não consigo criar essas coisas que você está criando. Não, você queria um espaço grande, você criou. Você queria criar seu negócio, você criou. Você queria curar tal coisa, você curou. Mas eu estou sempre praticando. Aí eu pergunto para a pessoa: você está praticando? Eu fiz uma vez lá. Eu fiz uma vez lá. E a sua disciplina com você mesmo? E o seu auto-amor, o seu auto-respeito? Você fazer aquilo que funciona para você diariamente, para você materializar nessa realidade aquilo que você quer, né? Mas as pessoas, eu percebo assim, não posso generalizar, mas tem pessoas que reclamam, mas não se dedicam a elas mesmas. Então, desculpa aqui o puxão de orelha, mas se a gente não se dedicar a nós, ninguém vai fazer isso por nós, é só nós, é a nossa vida, é a gente que tem que se cuidar, é a gente que tem que se dedicar a nós, às nossas coisas, aos nossos sonhos, às nossas curas, às nossas libertações. Ninguém de fora vai vir e vai falar: não, vem cá, eu te liberto, eu te curo. Isso não é assim, não é assim. Então, sempre parte da gente. Dedique o seu tempo para você fazer algo no seu dia que vai te trazer esse alinhamento, tá bom? Então, aqui a Escola Energia é uma de inúmeras opções que hoje em dia a gente tem por aí. E se você percebe que isso é uma verdade para você, que aqui é divertido para você, que aqui expande para você, vem com a gente, tá bom? Um beijo, muita luz!